Pegue a sua Bíblia, Provérbios, capítulo 3. Nós vamos ler duas passagens bíblicas. A primeira em Provérbios, capítulo 3, versículo 21 e 22. Provérbios 3, capítulo 21, versículo 21 e 22. Acharam? Então, Provérbios 3, 21 e 22 diz assim: meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Algumas versões mais antigas vão dizer o bom siso, bom juízo. Nunca os perca de vista. Isso trará vida a você e será um enfeite para o seu pescoço. Repete comigo: guarde a sensatez e o equilíbrio. E agora nós vamos lá para Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Lá no Novo Testamento, você vai encontrar, são duas cartas, 1 Timóteo, 2 Timóteo. E a carta de 2 Timóteo está entre o 1 Timóteo e Tito, que é um livrinho bem pequeno lá no Novo Testamento. 2 Timóteo 7, Paulo, ele está escrevendo isso para Timóteo, que era um jovem pastor, que queria crescer, evoluir, prosperar no ministério e fazer a diferença no reino de Deus. Olha o que ele escreve: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Repete comigo: Deus nos deu espírito de equilíbrio. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre edificando um lar com equilíbrio. Novamente, quem é casado, levanta a mão. Amém. Você vai receber a instrução para continuar edificando a sua casa na bênção do Senhor com equilíbrio. Cadê os solteiros? Você precisa cada dia aprender mais sobre o lar, para que quando você venha edificar um lar, ele esteja bem alicerçado. Amém? Cadê os desesperados? Tem uns que estão meio desesperados, achei. Irmãos, edificando um lar com equilíbrio. Responda para você essa pergunta: algum problema que você está enfrentando hoje foi por falta de equilíbrio? Responda para você. Algum problema que você está enfrentando hoje foi por falta de equilíbrio? O equilíbrio, ele é essencial para muitas áreas da vida. Ter essa estabilidade. É interessante, na viagem que eu fiz no mês passado, vocês sabem que eu fui para Israel, e o voo ele sai daqui do Brasil e ele vai primeiro para a Turquia, lá em Istambul. E é um voo longo, pensa um voo cansativo, 12 horas dentro do avião, né? Sentado naquelas poltronas que não são tão confortáveis assim, né? Quem pode ir na primeira classe vai, a gente fica ali na econômica, né? Meio apertadinho. E o tempo passa e eu não consigo dormir muito em avião, né? Às vezes você assiste um filme, pega um livro para ler, e de repente estava com aquela fome, né? A fome batendo, já um tempão sem comer. Tem sempre o serviço de bordo que traz um lanchinho. Nesse avião mais longo, faz até um almoço, né? dentro do avião. E é interessante que quando assim, a gente começou a ver o movimento das moças, aeromoças, né, para preparar o lanche, eu comecei a ficar feliz, né, porque estava morrendo de fome. De repente, aparece lá o cinto para ser colocado, né, e em inglês o piloto diz: estamos passando por uma área de instabilidade, todos se sentem e tal. E daí as aeromoças pararam de arrumar o lanche e sentaram, né? E eu fiquei mais um tempo ali, passando fome. Por quê? Por causa da instabilidade que eles estavam enfrentando. E ali, a instabilidade, ela causa também a improdutividade. Elas não puderam trabalhar, eu não pude me alimentar e me alegrar por causa da instabilidade. Na vida,
familiar é muito parecido. Quando há instabilidade, quando não há equilíbrio, também não se consegue produzir uma família abençoada. Não consegue edificar um lar abençoado com instabilidade e desequilíbrio. E eu poderia aqui, só dos aconselhamentos que a gente faz, citar um monte de áreas que eu já ouvi falar de desequilíbrio. No final do ano passado, pastor, a gente está em dívida, a minha esposa, ela se perdeu com o cartão de crédito. Ó, o profeta já tinha falado antes aqui, né, do cartão de crédito. Minha esposa se perdeu o cartão de crédito, essas coisas que fica aí piscando ali no Google, e ela entra e ela vai para o Mercado Livre e compra uma coisa ali, compra outra ali. Pastor, a gente está enforcado. A minha esposa não teve equilíbrio nas contas virtuais. E já é para você se alertar aí. Porque hoje os mecanismos de pesquisa, você digita uma coisa, relógio tal, daqui a pouco aparece qualquer site que você entra, está ali, alguma coisa te chamando. Tem pessoas se perdendo no mundo no financeiro, também no mundo virtual, falta de equilíbrio. Ah, mas o desequilíbrio financeiro, né, que afeta a família e causa instabilidade na família, é para quem é pobre. Não. Eu já vi sim pobre destruir a família por causa de não saber administrar aquilo que tem, comprar o que não pode, mas eu também já vi rico destruir sua família. Certa vez, uma pessoa me procurou, né, e ele falou: pastor, meu irmão destruiu a casa dele, a família dele, por causa da mesquinhez. Pastor, aquele apartamento é dele, ele tem casa na praia, ele tem aquele outro apartamento, ele tem esse terreno, aquele galpão lá é alugado dele. Agora, pastor, pensa num cara mão de vaca. Rico, rico, rico. Agora, ele não compra uma coxinha no bar para não gastar dinheiro, pastor. Faz uma miséria para a esposa e para os filhos. Cresceram ali, naquela mesquinhez. Às vezes ajudava o outro e a própria casa não ajudava. Destruiu a família, sendo rico. Ou seja, faltou o quê? Equilíbrio. Pastor, eu perdi o respeito dos meus filhos por causa do meu desequilíbrio emocional. A pressão do dia a dia sempre me fazia estourar e xingar e falar o que não devia. Perdi o respeito dos meus filhos, pastor. Pastor, a minha esposa é desequilibrada porque ela só pensa em limpeza dentro da casa, pastor. Se eu bebo um copo d'água e coloco em cima da pia e fica uma marca lá, ela já vem com o paninho e limpa, pastor. Eu não aguento mais o desequilíbrio da minha esposa. E a gente vai ouvindo história, e mais história, e mais história. A falta do equilíbrio destruindo as famílias. É por isso que Salomão, que foi um dos homens mais sábios que pisou nessa terra, ele marcou e registrou e guardou o que o seu pai ensinava. Olha o que ele diz ali: meu pai me dizia: filho, guarda consigo a sensatez e o equilíbrio e nunca perca isso de vista. Nunca perca o equilíbrio, nunca perca a sensatez. Pastor, nós estamos falando do quê? O que é equilíbrio? Eu trouxe uma definição de dicionário para você. O Aurélio vai dizer de equilíbrio: algo estável, que tem estabilidade, qualidade que consiste em evitar extremos, prudência, moderação. Dicionário diz que é isso. Por que é importante trazer uma definição de equilíbrio quando nós estamos falando de família? Porque tem pessoas que se enganam. Tem pessoas confundindo o que é equilíbrio. Ah, pastor, eu sou um cara muito equilibrado, porque eu gosto da Maria e quero me casar com a Maria, mas depois eu já estou pensando na Joana e quero casar com a Joana, então eu estou nesse equilíbrio. Não, isso não é equilíbrio. Isso é indecisão, isso é ficar em cima do muro, isso não é equilíbrio, pelo contrário, isso é desequilíbrio. Ah, pastor, eu quero Jesus, eu quero servir Jesus, mas de vez em quando eu pulo a cerca, de vez em quando eu faço umas coisas assim. Isso não é equilíbrio. Isso é perder tempo, isso é se afastar do Senhor. Já falamos que Deus não quer 99% do nosso coração em vida, é 100% ou nada. Quando se fala de evangelho, tem que mergulhar de cabeça, colocar o Senhor em primeiro lugar.
Vocês precisam me buscar de todo o coração. Então, equilíbrio espiritual não está falando, eu atendo um pouco para esse Deus e um pouco para esse Deus. Não, isso é desequilíbrio espiritual. Nós não estamos falando de decisão, de incerteza e assim por diante. Nós estamos falando de equilíbrio. Ou seja, é a habilidade de reconhecer quem eu sou, reconhecer meus sentimentos, dominar meus sentimentos, saber lidar com a minha vida, seja em pressão, seja sem pressão, seja em qualquer situação. Aí nós estamos falando de equilíbrio. E a gente poderia aqui citar um monte de exemplo bíblico. Algumas pessoas pensam que ser equilibrado é você esquecer que tem alguns sentimentos. Também não é isso. Acham que a pessoa equilibrada ela nunca pode ficar triste, nunca pode ficar irada, nunca pode ficar raivosa. Também não é isso. A gente vai ver um exemplo da palavra de Deus, Neemias, copeiro de um grande rei. Um dia, estava muito triste diante do rei, e ele pergunta, mas o que está acontecendo contigo, Neemias? Porque Neemias, ele sempre era um cara alegre, um cara que estava ali bem, na presença do rei. Mas aquele dia que ele estava triste, ele fica triste. Não conseguia nem camuflar aquilo ali. Daí ele abriu, a cidade do meu pai foi destruída, e Deus o chama a partir daquela tristeza que ele sentia, para uma realidade que era o propósito de vida dele, reconstruir os muros de Jerusalém. Ano passado, eu acho que saiu um filme infantil, que eu acho que todos os adultos precisam assistir, né? O nome do filme é Divertidamente. Fui lá com os meus filhos assistir esse filme. Pensa num filme interessante, porque vai falar de alguns sentimentos que nós temos. E a menina, ela tenta esquecer tristeza, esquecer que a tristeza também é importante para a vida. O que nós precisamos fazer é dominar as nossas emoções e os nossos sentimentos. Isso é equilíbrio. Pastor, entendi o que é equilíbrio. O que causa, então, a falta disso? O que causa em nós o desequilíbrio? O desequilíbrio ele é causado em nós por vários fatores. E aqui eu quero separar principalmente 3. Primeiro, o pecado. O pecado, ele gera desequilíbrio. Quando o pecado domina o ser humano, se perde o controle de si mesmo, cega-o, tira o entendimento. Então, raramente você vai encontrar uma pessoa mergulhada no pecado que consegue viver uma vida equilibrada em todas as áreas. Presta atenção nisso. Nós podemos citar aqui muitos e muitos casos. Olha o que Paulo vai escrever à igreja de Colossos sobre esse assunto. Gente, façam morrer tudo o que pertence a essa natureza terrena, que tenta puxar vocês para o pecado, a imoralidade sexual, a impureza, a paixões, os desejos maus, ganância, idolatria e assim por diante. E a gente poderia aqui, por exemplo, vamos falar na área sexualidade. Tem um monte de gente que destrói o casamento pelo desequilíbrio na área da sexualidade. Se alimenta o tempo todo com pornografia, se alimenta com pensamentos imorais o dia inteiro, não consegue mais enxergar gente como gente para ser amada, respeitada e valorizada, mas todo mundo se torna objeto sexual. E a pessoa vai se afundando. Olha, a Bíblia vai contar a história de um homem de Deus, que foi chamado para fazer a diferença, ser juiz do seu tempo, Sansão. Mas era desequilibrado na área sexual. Não podia ver o rabo de saia que estava lá atrás. Prejudicou a si, prejudicou a sua família, prejudicou o seu povo, sofreu pra caramba, porque quando ele cai mesmo com Dalila, revela ali os seus segredos, é feito escravo, zombado, fica cego, vira um jumento empurrando um moinho. Por quê? Não tinha equilíbrio na área da sexualidade. E se destruiu. A gente pode pegar exemplos bíblicos também sobre o desequilíbrio na questão financeira, que é um dos problemas que mais pega sim. Começa com uma ganância de querer ficar rico. E aqui eu vou ser bem sincero contigo, porque é a palavra de Deus que diz: se é prioridade de vida sua querer ficar rico, você pode ter certeza que você vai se dar mal. Se isso está no trono do teu coração, o teu propósito de vida,
não é gente, não é reino de Deus, não é amar família e pessoas, pode ter certeza, você vai se afundar. Paulo, ele vai escrever a Timóteo capítulo 6, verso 9, dizendo: os que querem nesse mundo ficar rico acima de tudo, caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É importante a gente olhar esse versículo e fazermos a leitura social contemporânea. Porque hoje se prega justamente isso, dinheiro acima de tudo. E dinheiro, não estou dizendo que o dinheiro é ruim, dinheiro é bom, é importante. Agora, o amor ao dinheiro, colocar o dinheiro no trono do coração, vai levar famílias à ruína. E pasmem, dá uma olhadinha, pega a lista dos milionários, pode ser do Brasil, ou pode ser de Santa Catarina, ou pode ser de Blumenau. Pega a lista daqueles caras, os mais ricos. Aqueles que não souberam viver em equilíbrio, foram dominados pela ganância. Mais. Dá uma olhada na família deles. Dá uma olhada na família deles. Pega, por exemplo, o jogador de futebol, que a maioria é rico. Pega os artistas globais, que a maioria são muito ricos. Pega os cantores sertanejos, que são na maioria ricos. Dá uma olhada na vida deles. Ah, pastor, mas eles caíram nisso? Não porque eles queriam ficar ricos, mas porque negligenciaram outras coisas importantes da família. Claro, negligenciaram a família por quê? Porque tudo era trabalho. Dinheiro. Viagem. Sucesso, poder. Esqueceram de priorizar aquilo que tem valor eterno. Eu já tenho batido muito nessa tecla, mas sempre aparece o mesmo problema. E é importante nós nos alertarmos, vivermos em equilíbrio financeiro, porque tanto a riqueza quanto as dívidas podem fazer uma família ser destruída. E, infelizmente, aqui é um outro problema também. Pessoas que querem dar o passo maior do que a perna na área financeira. Não, mas é tantas parcelas, vai dar. Não, mas faz tantas vezes no cartão. E hoje, as armadilhas satânicas estão escancaradas na propaganda. Compre em 46 vezes. Vai ganhar tanto ainda de bônus. Ou leve isso e ganhe isso. E as pessoas ficam vidradas naquilo, se endividam todas, porque o assunto da semana passada, falta inteligência, bom senso, o desequilíbrio toma conta e a pessoa se atola. O homem endividado, raramente vai conseguir dormir direito, vai viver nervoso, preocupado, vai brigar com a mulher quando as coisas estiverem complicadas. Tem que ter equilíbrio em todas as áreas. A Bíblia vai contar a história de Geazi, o ajudante do profeta Eliseu. Você conhece a história? O general sírio vem para Israel, ali o profeta diz, mergulha para ser curado da sua lepra, ele mergulha, imagina, o general, o cara era o bambambam lá da Síria, traz muito ouro, muita prata, muita roupa, muito presente, e o profeta diz, não precisamos, pode ir embora. Geazi, que era o ajudante, fica, não acredito, Eliseu devia ficar com alguma coisa. Quando ele vê que Eliseu saiu de cena, Geazi vai atrás e diz, e mente, chegou pessoas lá em casa, a gente precisava de algumas túnicas, um pouco desse ouro, vamos dar para aqueles ajudantes dos profetas e tal, e ele pega aquilo para si. A maldição que antes estava na pele de Naamã, passa para Geazi, devido à sua ganância. E tem exemplo bíblico para a gente parar e pensar sobre esse assunto. Mas é o pecado. É na área sexual, é na área financeira. A gente pode falar da cobiça, a gente pode falar da mentira, a gente pode falar da calúnia, a gente pode falar da fofoca, a gente pode falar de tantas outras coisas, que tudo isso evidencia desequilíbrio. E claro, quando nós falamos do pecado, nós estamos falando de uma ausência de ligação com Deus, que gera equilíbrio. O texto deixa bem claro, pois Deus nos deu espírito de equilíbrio.
Pedro vai dizer também: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do Salvador Jesus Cristo. Paulo vai escrever lá em Gálatas 5, a igreja da Galácia, sobre os frutos do Espírito e as obras da carne. Sabe qual é um dos frutos do Espírito? Domínio próprio. Você consegue se dominar naquele dia de opressão, naquele dia de estresse, naquele dia que você está querendo matar 1000. Naquele dia que você quer falar um monte para o seu patrão, naquele dia que você quer descarregar na tua esposa, no teu marido, o Espírito Santo te ajuda a se dominar, porque quem está conectado nele consegue ter domínio próprio, dominar-se contra as tentações, seja em qualquer área, Espírito Santo. E é por isso que quando nós falamos disso, nós vamos ver de novo Paulo. Todos aqui conhecem aquele versículo que Paulo diz: pois tudo posso naquele que? Quando Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu vou ler o versículo inteiro, que está lá em Filipenses 4:12. Olha o que ele vai dizer. Eu sei o que é passar necessidade e eu sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja sendo bem tratado pelos irmãos, seja recebendo açoite. Seja bem alimentado ou seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Daí ele complementa: tudo posso naquele que me fortalece. O mais certo, se a gente fosse traduzir para o nosso português, Paulo estaria dizendo: eu consigo suportar todas as coisas com equilíbrio, porque a base da minha vida é o Senhor. Ele me fortalece. Eu não vou pirar o cabeção quando faltar comida, quando faltar o dinheiro, quando o patrão ficar me pressionando. A minha base é muito mais sólida. Eu não vou pender nem para um lado nem para o outro. Eu estou alicerçado na rocha firme chamada Cristo Jesus. É isso que Paulo está falando. Uma vida em equilíbrio. O Espírito Santo nele fazia toda a diferença. Então, pecado causa desequilíbrio, a ausência do Espírito Santo causa desequilíbrio, confusão de prioridades causa desequilíbrio, como eu falei. Não sabe o que é em primeiro lugar, aonde deve estar o seu foco, as suas forças, as suas energias, a sua habilidade, e assim por diante. Mas vamos entrar no assunto que o tempo está passando. Pastor, como que eu posso viver em família, em equilíbrio? E aqui eu queria que você prestasse atenção. Rapidamente, eu vou citar aqui 4 pontos para você levar para a sua vida familiar e colocar em prática. Primeira coisa, você quer viver em equilíbrio nos nossos dias e edificar um lar equilibrado? Viva para Deus em família. E aqui eu quero pegar o exemplo de Josué. Josué, como foi falado com as crianças, é aquele que vai conquistar a terra prometida depois de 40 anos o povo andando no deserto. A próxima cidade é Jericó. O muro cai, eles entram, eles invadem. Ali eles iam dominar muitas cidades. Só que o costume era diferente. Tinham práticas imorais, práticas idólatras, muitas coisas diferentes dos princípios do Senhor. Daí Josué, ele vai lá no capítulo 24 e 15, do livro que leva o seu nome, livro de Josué. Ele vai dizer assim: olha, vocês podem escolher o que vocês vão servir. Quer servir esses deuses aí que todo mundo está servindo? Problema de vocês. Agora, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E a preciosidade desse versículo está justamente em servir ao Senhor em família. Casa e servir. Porque tem pessoas hoje se confundindo. Tem pessoas que querem servir a Deus, mas não estão edificando a família. Tem pessoas, como eu já falei, e eu não quero que você faça isso. Eu não quero que você esteja aqui na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda. Não. Não quero que você esteja os 7 dias aqui. Por quê? Você tem que ter um dia com a sua família. Josué não disse que estava apenas servindo ao Senhor sozinho. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Só que o outro extremo, a outra ponta também é um problema. Pessoas que
Segunda, querem jogar banco imobiliário. Na terça, vão ao cinema. Na quinta, vão fazer sushi. E todos os dias da semana é lazer, 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 lazer em família. É videogame, é cinema, é televisão. E se esquece de edificar a casa em Deus. Se esquece de fazer um culto doméstico. Se esquece de ensinar os filhos a respeito da palavra. Se esquece de ter momento de comunhão com o Senhor aqui na igreja. São extremos, falta de equilíbrio, que não vão gerar um lar bem edificado. É servir ao Senhor com a minha casa. Nós juntos, produzindo em prol do reino de Deus. Então, o que eu quero que você entenda? Você é responsável pela vida espiritual da sua família, sim. Não negligencie isso. Mas pastor, lá em casa só eu sirvo ao Senhor. Meu pai e minha mãe não servem ao Senhor. Ora, jejua, clama, busca. Você vai ver a resposta das orações. Seja exemplo lá. Pastor, é só o meu marido que serve, ou só eu que sou marido, ou só eu que sou esposa. Persista, continue, vá em frente, ora, clama, chora, seja exemplo. Uma hora você vai ver que o milagre vai acontecer e a situação vai mudar. Mas não abra mão da família e não abra mão do Senhor. Essas coisas precisam andar juntas. Mas pastor, e se chegar num extremo? Como eu já vi casos aqui, como nós já ouvimos testemunho, por exemplo, aqui de um dos nossos obreiros, onde o pai disse, se você servir a esse Deus, se você virar crente, para mim você morreu. Ele se converteu, porque daí era uma escolha entre o pai e Jesus. Daí ele foi na palavra de Jesus, se vocês não me amam mais do que seu pai, sua mãe, seu filho, vocês não são dignos de mim. Ele escolheu ficar com Jesus. O pai foi lá no jardim, e mandou construir uma lápide. O pai fez um túmulo na frente da casa, colocou o nome dele lá. Para mim, o meu filho morreu. O filho continuou amando o pai, orando pelo pai, falando de Jesus. O pai não queria saber. Há 1 ano atrás, 2 anos atrás, esse pai estava indo para o Chile, numa viagem missionária com o filho que virou pastor. É algo maravilhoso o que Deus faz. Agora, no dia a dia, você não pode ter uma desculpa de querer servir ao Senhor e abandonar a família e abandonar o Senhor para ficar só em família. Equilíbrio. Segunda coisa muito importante, supra as necessidades emocionais sem comprometer os princípios. Ou seja, é filho, é pai, é mãe. Todo mundo que é gente e respira, você é gente, amém? Você está respirando, amém? Você precisa de amor, você precisa de carinho, você precisa de afeto, você precisa daquilo que nós falamos, ser valorizado, ter o seu lugar ali. Você precisa entender esse equilíbrio. Tem que suprir a necessidade emocional de quem está na minha casa, sem comprometer os princípios. Pastor, mas eu não estou entendendo. Que história é essa de amar sem comprometer os princípios? Eu estou falando que, infelizmente, acontece às vezes com muitos pais, muitos avós, de entender o amor com permissivismo. E daí não colocam limites para os filhos, por exemplo. Não pode tudo, porque é meu filho. É que eu amo ele, então ele pode desrespeitar, ele pode fazer coisa errada. Essa semana eu até ouvi uma história complicada. Uma família está com um problema com uma pessoa ali que está presa nos vícios, presa na droga, presa no crack, presa na cocaína, e a avó sempre acobertando. A avó sempre defendendo. Não tem o confronto, não mostra o caminho, não impõe limites. Falta o quê? O equilíbrio. Os filhos de Eli, quando nós olhamos para a Bíblia, era assim. Eli, ele é confrontado através do menino, o profeta Samuel, porque os filhos de Eli, que eram um sacerdote, desrespeitavam as ofertas do povo, desrespeitavam o ambiente, adulteravam com mulheres ali nos locais sagrados, morreram. Eli, que era para produzir uma linhagem sacerdotal, por não punir os seus filhos pelo erro, a família toda foi comprometida. A linhagem sacerdotal foi rompida. Perderam a bênção de Deus porque não tiveram o equilíbrio.
Você precisa amar. Você precisa demonstrar carinho. Você precisa desligar o celular e ter olho no olho, como eu tenho falado. Tem que ter toque, tem que ter vivência, tem que ter momento de diversão, tem que ter as coisas de família mostrando amor. Mas, quando precisar, o amor também se torna firme, para mostrar o caminho, para dizer qual o limite e assim por diante. Essa semana eu li uma frase fantástica no livro e diz assim, olha, aprenda a resolver conflitos de forma madura e a negociar soluções que levem em conta a perspectiva do outro. Ou seja, toda família vai ter problema, não existe essa família perfeita, toda família vai ter problema. Agora, a família que prospera, a família que chega onde quer, é aquela família que desenvolve habilidade para solucionar os problemas. Isso gera equilíbrio na família. Amém ou não amém? Vocês estão comigo? Mais 2 pontinhos aqui. Você entendeu então, para colocar em prática, Deus e família. Segundo lugar, suprindo as necessidades emocionais sem comprometer os princípios da palavra. Terceiro, supra as necessidades materiais sem comprometer as necessidades emocionais. Acabei de falar das necessidades emocionais. Que filho precisa de amor, carinho, valorização, respeito e assim por diante. Necessidades emocionais. Agora, ele também precisa de coisas materiais. A casa precisa de coisas materiais. Agora, jamais caia no erro de priorizar apenas o material. Você precisa, sim, colocar o pão na mesa. Você precisa trabalhar para dar o melhor para o seu filho. Agora, se esse trabalhar para dar o melhor para o seu filho vai comprometer os teus momentos com ele, os teus momentos com teu pai, com a tua mãe, com teus irmãos, ou seja, com a tua família, com os teus filhos, já está gerando desequilíbrio. E todo desequilíbrio vai pender para um lado, até chegar no abismo. Tem que ter atenção. Esses dias, agora não me lembro qual era o artista, né? Mas foi notícia e o cara botou no Facebook dele, um cara que tem milhões de seguidores no Facebook, estou cancelando as minhas agendas. Parei para repensar a vida. O que vale ficar nos aeroportos para lá, para cá? Show com milhares de lá para cá? Estou na fase onde a minha conta bancária é a mais gorda possível. Mas eu estou sentindo falta do momento na mesa para tomar café com a minha mãe. Eu estou de falta de sentar com gente que eu amo e sentir o cheiro deles, e ouvi-los, e ter momento em família. Estou perdendo momentos importantes que não voltam mais. E aqui eu quero te lembrar que o que você não recupera mais na sua vida é o tempo. Dinheiro se recupera, mas o tempo que passa, não. Você perdeu algo importante ali na sua família, é difícil pegar de volta. Eu tenho falado com alguns empresários aqui no meu gabinete, que sacrificaram a família, justamente pela questão do dinheiro. Trabalho, 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 trabalho. E nunca viram o filho brincar de bola, nunca viram nunca jogaram videogame com o filho, nunca se divertiram com a família, sempre trabalho. Os filhos cresceram nem sabendo direito quem era o seu pai, na vivência, na prática. Gente que conhece tudo das bolsas de valores do mundo inteiro, mas não sabe qual é a música favorita do filho. Não sabe qual o jogo preferido do filho no videogame. Não sabe qual a cor favorita de sapato da filha. Tem algum problema aí. Tem algum problema aí. Lá na frente, a conta vai vir. E você não vai gostar do preço dela. Tem que ter cuidado. E eu falo como alguém que está nesse mundo junto contigo. O mundo hoje é ativista. Hoje, o grande problema nem é os preguiçosos. Tem os preguiçosos aí que precisa, né? Você levar um puxão. Mas a maioria está indo para o outro extremo, se tornando workaholics. E aqui vos fala um pastor, que se tem uma coisa que eu luto diariamente para vencer é isso, porque eu sou meio workaholic, né? Sempre tenho um atendimento para fazer, uma visita para ir, um sermão para preparar, corre para lá e para cá. Se eu não me disciplinar,
1, 2 vezes por semana, passou a semana, eu não fiz tudo o que precisava fazer e não tive momento em família. Eu falo como algo que eu estou vivendo e preciso me cuidar o tempo todo. Quem é obreiro integrado sabe, a coisa aqui é puxada. Nós corremos o tempo todo. Se não buscarmos o equilíbrio, e vem com organização, vem com uma releitura dos meus princípios de vida, eu comprometo a minha casa, eu comprometo a minha vida, eu comprometo a minha saúde, e a gente se perde. Então, nós precisamos entender essa verdade, suprir as necessidades financeiras, materiais da nossa casa, sem comprometer as necessidades espirituais e emocionais. Amém? Para finalizar, você que é papai, você que é mamãe, eduque com firmeza o seu filho, sem comprometer a liberdade. Oriente, sem impor pela goela, porque vai ter que ser assim, pronto, eu estou mandando. Não. Ensina o menino no caminho em que deve andar. É ensinamento, é ele olhando o teu comportamento, o teu exemplo, a tua atitude, aí ele vai entender. Agora, só de ficar dizendo, não pode, pronto, isso é ignorância, está impondo, goela abaixo. Primeira oportunidade que ele tiver, já era, porque não entendeu o mecanismo e os princípios por trás disso. Cuidado, eduque, oriente, sem impor. Segundo, corrija o seu filho sem humilhá-lo. Corrija sem humilhá-lo. Mostre o que ele fez de errado. Não é assim. Papai não gostou, mamãe não gostou dessa maneira que você fez. Diferente de humilhar, seu idiota, não serve para nada mesmo, não faz nada direito, olha o que você fez, olha. Vai gerar família desequilibrada. Cuidado com isso, e eu vou correr para finalizar. Puna o filho sem espancar, sem violentar. Puna o filho sim, porque um dos grandes problemas da nossa nação se chama impunidade. Impunidade. As pessoas fazem o errado, como não tem nenhuma punição, voltam a repetir o tempo todo aquilo. Os nossos filhos, quando fazem alguma coisa errada, a gente tem que ter a sabedoria, é um castigo, é uma punição, mas ele tem que sim se afligir com aquilo que ele cometeu, para nunca mais querer sentir aquele sentimento, porque ele sabe que fez alguma coisa errada. O problema é que tem muitos pais hoje frouxos, sem firmeza, e daí os filhos estão trilhando o caminho da rebeldia, da marginalidade, porque fazem o que querem e nunca tem uma consequência. Pelo contrário, tem alguns pais que vão lá e blindam o filho para que ele não sofra as consequências das decisões dele. Ele faz ação e quando vem a reação, o pai e a mãe se colocam na frente e acaba ali acoitando e fazendo ali uma criança mimada, despreparada para a vida. Quando alguém chegar para punir, pode não ter mais volta. E aí a coisa fica séria. Então, hoje, a gente poderia falar aqui de 3.000 assuntos. Eu só estou dando uma pincelada nesse assunto. E olhando para a palavra, nós precisamos edificar famílias equilibradas. Amém ou não amém? Se coloque em pé. Eu vou repetir o verso 21 e 22 do capítulo 3. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. E aqui eu quero finalizar falando justamente disso aqui. Quem coloca a palavra em prática, quem busca o equilíbrio, vai desfrutar de vida. Olha só, isso trará vida para você. E será como um enfeite, um colar ao seu pescoço. Ou seja, algo que vai te destacar, algo que vai fazer com que você se orgulhe. É quando você olhar para trás, e talvez a sua conta bancária nem seja tão gorda assim. Ah, mas os seus filhos te honram, te respeitam, te obedecem, há amor no casamento, estão fazendo aniversário de 40 anos de casado e parece que são jovens apaixonados. Isso não tem preço. Só Deus pode fazer isso. Nós hoje iniciamos o culto, e eu nem sabia a música que eles iam cantar, e eles cantaram, entra na minha casa. Você lembra? A música começa dizendo, como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder para te ver, olhar para ti. E o coro diz, entra na minha casa, entra na minha vida.
Jesus entrou na casa de Zaqueu, sarou as feridas. Agora, teve que tirar um monte de coisa ruim que estava lá. Ganância, orgulho. Onde Jesus entra, coisa ruim tem que sair. Ali habitou depois o equilíbrio. O homem mais avarento da cidade de Jericó, que era Zaqueu. Na mesma hora ele diz: Jesus, estou mudado. Eu vou fazer o seguinte: eu estou dando metade dos meus bens aos pobres. E aqueles que eu roubei, aqueles que eu enganei, aquele que eu cobrei imposto indevido, eu vou dar 4 vezes mais. Jairo, chefe da sinagoga: Jesus, vai na minha casa, minha filha está morrendo, desequilíbrio de vida na minha casa, vamos lá. Jesus vai. Chega lá, tem gente incrédula, que não acreditava mais que alguma coisa podia fazer. Tem gente que gosta de zombar. Jesus falou: ela está morta. Riram de Jesus, zombaram Jesus. Jesus olha: Jairo, quer que eu faça alguma coisa aqui? Tira todo mundo que está aí, todos esses incrédulos, esses murmuradores, esse falador, esse zombador, tira, sabe? Ali Jesus estabiliza a vida e a família. Um milagre acontece na casa de Jairo. Nós cantamos: entra na minha casa, entra na minha vida. E olha o que você cantou: mexe com as minhas estruturas. E talvez o Senhor hoje está mexendo com as suas estruturas. Isso dói às vezes, isso quebra o teu orgulho, isso quebra, quem sabe, algumas tradições. Agora eu posso te garantir que vale a pena. Vale a pena a gente reaprender a viver em família. Vale a pena a gente recomeçar a nossa casa com Jesus. Vale a pena a gente reensinar os nossos filhos no caminho certo. Mas pastor, o senhor falou e realmente é verdade, meus filhos cresceram, eu perdi muita coisa. Ei, eles estão vivos ainda? Tem esperança de alguma coisa ser consertada. Faça o certo, viva com equilíbrio. Você que precisa de uma oração, de graça do Senhor, sobre a sua casa, para viver esse equilíbrio, eu quero que você venha aqui na frente. Eu vou orar por você nesse momento. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sana todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha Vem cantando, vem cantando. Canta com fé. Todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Oh, aleluia, Ele faz, Ele faz, Ele faz. E você precisa viver isso com fé. Você precisa viver isso na prática. Você precisa entrar na sua casa e dizer: Senhor, eu preciso ser melhor. Eu preciso ser uma mãe melhor, um pai melhor, um filho melhor, um esposo, uma esposa melhor. Comece em mim as mudanças. Ei, quem está ouvindo a palavra é você. Quem está recebendo as instruções é você. Se você colocar em prática, Deus vai te usar como a ferramenta principal para equilibrar a sua família e causar as mudanças necessárias. Paga o preço. Chora, ora, clama, muda, e a bênção vai ser sobre a sua casa. Você que veio aqui na frente porque você está vivendo isso, você quer que Jesus entre na sua casa. Ele cura feridas, mas a continuação da música diz: me ensina a ter santidade. A santidade, a fuga das tentações, vencendo as tentações, abandonando o pecado, vai fazer com que o Senhor abra o céu sobre a sua casa e derrame bênçãos tal, sem medida, que você vai se surpreender. Feche os seus olhos, comece a orar.
pela sua família. Começa a orar por aquela situação urgente que precisa de equilíbrio. Deus, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento, Senhor, precisando de Ti. O desequilíbrio, Senhor, tem causado improdutividade em muitas famílias, tem gerado cansaço, tem gerado estresse, tem gerado fadiga. Tem pessoas que estão aqui na frente, Senhor, e elas não aguentam mais essa situação. Ah, Senhor, vem com o Teu poder. O Teu poder restaurador, e transforma esses corações, e quebra os corações que estão empetrificados. E venha, Senhor, gerar vida, purificação, restauração. Vá, Senhor, lá no íntimo de cada coração, onde precisa liberar o perdão, onde precisa ter arrependimento, onde precisa ser limpado da mágoa, tirar as raízes de amargura. Em nome do Senhor Jesus, nós ministramos bênção, nós ministramos paz, nós ministramos harmonia, nós ministramos entendimento, nós ministramos equilíbrio nas vidas, Senhor, de cada família aqui representada. Espírito Santo de Deus, venha desenvolver em nós os Teus frutos. Espírito Santo de Deus, venha desenvolver em nós o domínio próprio. Espírito Santo de Deus, venha acalmar o nosso coração em Ti. Nós oramos, nós pedimos, nós clamamos, nós queremos ser melhor, em nome de Jesus. Amém.